Meu segundo vídeo, galera. Vamos assistir esse vídeo aqui. Por que vida de inseto? Você não quer saber como é lutar contra as outras aranhas mais letais do mundo? Que saco, todo dia é isso! Bem, vamos descobrir! Desafiante número 1. Tarântula. A aranha Golias, comedora de pássaros, é a maior da espécie das tarântulas. E ela pode crescer em até 30 centímetros. Agora você que está assistindo esse vídeo, abra sua mão e olhe para ela. Essa aranha é bem maior do que isso que você está olhando agora. É um amiguinho bem peludo. Apesar de não serem venenosas para os humanos, elas têm presas enormes que podem facilmente atravessar seu corpo. Mas se você por um milagre conseguir fazer a tarântula ficar na defensiva, a aranha utiliza sua arma especial chamada pelos urticantes. Enquanto foge, ela usa suas pernas traseiras para jogar seus pelos pontiagudos, que cobrem o ar atrás dela. Seus pelos são bem irritantes e pode ficar preso na sua pele e olhos, impedindo você de a perseguir. Elas são os típicos caçadores lentos e furtivos que chegam na surdina e acabam com você. E apesar de seu tamanho, elas não mastigam, mas sua dieta consiste de sapos, roedores, lagartos, cobras e, é claro, pássaros, às vezes. Elas têm dentes quelícerais que as ajudam a agarrar e comer com gosto suas presas. Um combo perfeito para chupar cada nutriente seu. As espécies das tarântulas são dievas, cheias de cor. E já que elas são bem dóceis, dá pra tombar com elas na parada LGBT. Que fofas. Quando se trata de aranhas grandes e fofuchas, tem uma aranha que rouba todos os holofotes. A aranha caçadora gigante. Ela tem essas perninhas que também chegam a 30 centímetros. Elas caçam suas presas com sua alta velocidade. Elas não são perigosas aos humanos. Elas só querem ser nossas besties. Sabe, na real eu tenho pavor de aranhas. Elas me fazem lembrar daquela vez no acampamento escolar. Eu tava meio sujo depois de uma corrida na lama. Então eu fui nesse casebre para eu tomar um banho. E no batente da porta, bem na minha frente, tinha uma aranha. Era uma dessas aqui, ó. E ele era maior que a minha cabeça. Ele tava ali olhando pra mim e aquela boquinha. Eu tava pelado, vulnerável. E eu fiquei tipo, oh! Então eu lavei minha cabeça na pia para parecer que eu tomei banho e passei o resto do dia coberto de lama. Então eu meio que me sinto mal por fazer você passar por isso. Só que não. Mas eles que pediram, então culpe eles. Não fui eu, não. Desafiante número 2. A aranha saltadora. A aranha saltadora é a criatura mais assustadora e horripilante da história. Esses carinhos podem chegar a terríveis 1,5 centímetros. Seus dois grandes olhos centrais têm uma visão excelente, podendo medir a distância com precisão. E assim que ela olha para você, ela se prepara para pular. As aranhas têm um sistema circulatório aberto, então seu sangue meio que só flutua por aí, diferente dos humanos. E comprimindo seu corpo e seus músculos, elas aumentam a pressão sanguínea em suas pernas, o que as lançam no ar, permitindo elas pularem uma altura que é 20 vezes maior que o seu tamanho corporal. Mas e se elas errarem o seu alvo? Ok, brincadeira. Para garantir a sua segurança, antes de pular, elas se prendem usando fio de seda. É tipo um bungee jump das aranhas. Com isso, as aranhas podem se arriscar, já que qualquer coisa é só se puxar de volta. Mas assim que elas te pegam, ela te liquifica usando veneno e suas enzimas digestivas e chupa essa doce sopa de nutrientes. Se um dia você conseguir ver uma, tente prestar atenção, porque elas vão seguir você com seus lindos e adoráveis olhos. Mano, ele tá voando. Desafiante número 3. Tecelãs de orbe. As tecelãs de orbe são famosas pela sua teia em formato de roda. E a aranha do fio de ouro é a maior da espécie, e chegando em até 8 centímetros de comprimento. Elas têm esse nome por conta de sua seda dourada que elas produzem, e sua teia age como redes gigantes. Tem que ser um vida de inseto muito burro pra cair nela. A aranha fica bem no meio da teia, e quando uma presa fica presa, ela usa as vibrações de suas teias para localizar ela. E ela vai na hora na sua direção para te dar aquela cafungada gostosa.
E isso é só uma espécie, tem muitas outras pra gente falar sobre. Então, speedrun das aranhas tecelãs. As aranhas tecelãs de chifres longos têm chifres maiores que os seus, provavelmente porque as ajudam a não serem engolidas por predadores. Isso é uma aranha sequosa construtora de iscas. Não isso, isso. O resto é uma isca para enganar predadores. Ele vem todo perilampo achando que se deu bem, mas não tem nada. Tem uma tecelã de orbe chamada aranha bunda de alien. Essa é a bunda. Não, cara. A aranha tecelã triangular transforma sua teia em um estilingue, lançando mais teia para prender ainda mais as suas presas. Deus. A aranha espelho tem rachaduras brilhantes em seu abdômen. Ela pode diminuir ou expandir suas rachaduras para se camuflar no ambiente. E finalmente temos a aranha zumbi, que é só uma adorável aranha da caverna que foi infectada por um fungo. Ué, tem um Agora o nome, fungo tem controla a um mente nome. da aranha, transformando ela em um zumbi, que nem o The Last of Us. Tem ainda mais, porém é uma lista longa, Zumbi da então... areia, sempre faltou da areia. Desafiante número 4. Desafiante número 4. Aranhas assassinas. As aranhas assassinas são bem pequenininhas, crescendo até o tamanho de um grão de arroz, mas debaixo do capuz elas se parecem com pelicanos. E é por isso que elas também são chamadas de aranhas pelicanos. Mas elas são mais conhecidas como aranhas assassinas, porque elas podem rastrear aranhas pelas suas teias, caminhando cuidadosamente sobre as teias para evitar alertá-las, se aproximando facilmente delas. Então, usando suas mandíbulas longas e curvas e o seu pescoção, elas atacam à distância. Esse longo alcance as tornam bem difíceis de counterar. Depois que elas te espetarem, elas te levantam no ar, injetando veneno e te comendo. Tudo isso numa distância segura. Mano, a boca dela tá ali. Desafiante número 5. Aranhas de doca. As aranhas docas têm esse nome porque elas normalmente são avistadas em docas. E em volta das docas também. Elas podem crescer até 7 centímetros de comprimento e sua habilidade especial é andar sobre a água. Elas fazem isso graças à tensão superficial, o que faz a superfície da água agir como uma cama elástica se você for muito leve. O seu peso também é distribuído através das 8 pernas, cada uma coberta de pelos hidrofóbicos que as impedem de afundar. A minha perna é peluda. Eu posso fazer isso? Não, você é muito gordo. As aranhas docas não usam as teias para caçar, em vez disso elas usam a superfície da água como teia. Ela senta na água e sente as vibrações dela. E assim que elas detectam o movimento, elas avançam. Elas são grandes o bastante para pegar peixes também. Apesar de serem assustadoras, elas não são perigosas para os humanos. Elas só querem te fazer companhia enquanto pesca. Desafiante número 6. Aranha caranguejo. As aranhas caranguejos têm esse nome por lembrarem um caranguejo e pelo fato delas normalmente andarem de lado. Como que isso não é um caranguejo então? Elas são tão baixinhas, tendo somente 11 milímetros de comprimento, e elas amam comer polinizadores. Então elas caçam perto de flores. Então você é atraído pelo doce aroma de néctar. A espécie que você está vendo é a aranha caranguejo das flores. Mas onde ela está? Ela tem uma habilidade especial de trocar de cor entre amarelo e branco para se camuflar entre as flores. Mas esse processo demora vários dias. Essa mudança leva em conta o que elas estão enxergando. Os cientistas descobriram isso cegando uma das aranhas e percebendo que ela nunca mais trocou de cor. Elas não são lá muito boas em caçar, porque elas sempre tentam caçar insetos voadores com suas próprias mãos aranísticas. Mas vida de inseto que nem você é uma presa fácil. Existem várias espécies de aranhas caranguejos com habilidades diferentes. Tem aranha coco. Tem a aranha cocô de passarinho, que parece e cheira como cocô de pássaro. Elas usam essa habilidade para atrair aquele seu amigo que só fala merda. E também tem a aranha caranguejo mimetizadora de formiga, que fingem ser uma formiga, levantando suas duas pernas para parecer uma antena. Então ela entra no formigueiro e come todas elas. Todas! Já dá pra jogar um Among Us com tanto impostor no formigueiro. Desafiante número 7. Aranha teia de funil. Essa é a infame aranha teia de funil de Sydney, uma das aranhas mais letais do mundo. E na minha opinião, uma das mais assustadoras também. Não é mais ela não. O quê? Eles descobriram uma nova espécie que é mais mortal que esse cara? Aqui, segura.
Eu vos apresento o Newcastle's Big Boy. Tendo 10 centímetros, esse Big Boy tem presas e glândulas venenosas ainda maiores que a aranha-teia de funil de Sydney. O problema é seu. A maioria das aranhas tentam fugir quando você incomoda elas. Mas as teias de funil não são assim. Elas se levantam mostrando as suas presas, que é forte o bastante para atravessar a sua unha. Usar veneno custa caro para as aranhas, então elas usam em pequenas quantidades. Mas quando uma teia de funil te morde, ela é conhecida por gastar todo o seu veneno de uma vez. Mas às vezes elas não param, te apunhalando várias vezes só para ter certeza. No pior cenário possível, até um ser humaninho pode morrer com essa mordida em mais ou menos 3 horas. Mas uma cura foi feita em 1981 e desde então nenhuma morte foi registrada. Esse aqui não conta. O interessante é que seu veneno não funciona contra alguns mamíferos, como coelhos. Oi, coelho! E nem cachorros. Ah, tão fofinha, vou te chamar de Blazezita. Desafiante número 8. Se ela me picar só vestir. Aranha de pernas longas. Olha só pra esses caras. A aranha pilhão, também conhecida como aranha treme-treme, é uma aranha bem comum que você pode encontrar na sua casa. Você provavelmente deve ter uma te olhando agora. Elas podem chegar a 10 milímetros, mas são feitas de 99% pernas e 1% de corpício. A sua estratégia de caça é roubar presas de outras aranhas, ou até mesmo roubar as próprias aranhas. Eles são ótimos nisso, porque conseguem manter uma distância com suas longas pernas enquanto prendem seus inimigos. Tipo, como você alcança isso? E mesmo se você conseguir agarrar uma de suas pernas, ela pode só soltar ela e ir embora. Elas têm um mecanismo de defesa engraçado. Elas ficam tremendo que nem loucas em suas teias quando são ameaçadas. Isso pode ser para elas parecerem maiores e ameaçadoras ou para confundir os predadores de onde elas estão. Desafiante número 9. Aranha caçadora de formigas. A aranha caçadora de formigas australianas tem a habilidade mais irada de todas as aranhas. A princípio ele não parece ser tão durão assim, mas no piscar de olhos ele some. Ele pula por cima de você e no meio do ar ele gruda um fio de seda nas suas costas, pousando graciosamente atrás de você. E antes que você possa fazer qualquer coisa, ele gira em torno de você, te prendendo com seu fio. E o mais maluco disso tudo é que na natureza isso tudo acontece na vertical, num tronco de uma árvore. E quando acabar, já era pra você. Ele te morde e chupa essa sopa de nutrientes. Desafiante número 10. Aranha marrom. A aranha marrom é famosa pelo seu poderoso veneno necrótico. Mas apesar de fazer parte do time das 4 aranhas cavaleiras do apocalipse, ela provavelmente é a aranha mais mal entendida. Ela é tipo aquele seu amigo introvertido que não gosta de se meter em encrenca. Quando ela te vê, o primeiro instinto dela é fugir. Quando encurralada, ela usa seus movimentos horizontais para evitar ser tocada. E às vezes até finge de morto. Zero bateria social. Se você continuar perturbando ela depois disso, bem, você que pediu. O veneno da aranha marrom contém uma toxina especial chamada esfingomielinase D. Esse veneno danifica as membranas das células ao contato, queimando a pele em um processo chamado de necrose. Vai, besta, mexe com quem tá quieto. Desafiante número 11. Aranha camelo. A aranha camelo pode chegar a 15 centímetros de comprimento. E esses caras são tão sinistros que parecem filhotes de exomorfo. Olha essa boca, que irado! E lembrando que muitos de vocês queriam esse cara como um pet do tamanho de um cachorro. Mas apesar do seu nome, a aranha camelo tecnicamente nem é uma aranha nessa jossa. Eles são camelos. Pera. Elas não são aranhas porque elas não produzem veneno nem teias. Mas elas são aracnídeos da ordem solifuga. E elas têm 8 pernas, então eu vou falar delas mesmo assim. Elas podem correr a uma velocidade de 16 km por hora. E quando elas te alcançam, elas usam suas mandíbulas duplas para te dilacerar. Suas estranhas mandíbulas são super eficientes nisso. Elas têm essa má fama de seguir humanos na vida real, aliás. Realmente, isso é meio paia, né? Mas elas não fazem isso por mal. Aparentemente, elas só querem entrar na sombra que você faz. Porque o deserto é quente pra dedéu. Então, quando você foge da isomorfa, sua sombra se mexe. Então, ela continua te seguindo. Lição de hoje: as aranhas só querem ser suas amigas.
Isso ou sobre agora, né? Desafiante Aranha número burra. 12. Aranha da areia de 6 olhos. Mano, ela sumiu. Aranha da areia de 6 olhos tem 6 olhos. Por essa você não esperava, né? Elas podem chegar a 5 centímetros de comprimento e têm uma habilidade de caça única. Elas cavam um buraco na areia e depois se enterram nele para se Da camuflar. areia, né? Pra ser sincero, é bem fofo. Olha que fofinho. Vê, se a gente ignorar o fato que ela tá esperando pra emboscar você. Quando enterrada, ela senta no seu bunker de areia e espera. Ela é super adaptada para a sobrevivência no deserto, com um metabolismo bem lento, o que permite elas ficarem imóveis por semanas sem água nem comida. Quando você finalmente chega perto dela, ela pula e te agarra, injetando veneno necrótico antes de te comer. Felizmente, essa aranha é extremamente tímida. Então ela não morde humanos que não são do tamanho de um inseto. Mas estudos de toxicólogos mostram que ela potencialmente tem o veneno mais forte de qualquer aranha que conhecemos. E junto nesse pódio temos a aranha armadeira e a teia de funil. E é isso! De verdade dessa vez. Bem, até a minha próxima coleção está pronta, né? Se você gostou do vídeo